Salve, salve, nação rubro-negra, são 23 horas e 30 minutos. Acabou o jogo no Maracanã, o Flamengo jogou bem, mas perdeu várias chances de gols. Quinta-feira, dia de Libertadores da América, o Flamengo recebeu o Bolívar no Maracanã. Maracanã completamente lotado para receber o grande espetáculo. O Flamengo precisava vencer e construir um bom placar para poder enfrentar o Bolívar na altitude. A altitude de 3.600 metros. Acima de tudo, o Flamengo precisava fazer um bom jogo. O time do Flamengo veio com força máxima, claro, com duas contusões gravíssimas que não atuam mais esse ano, Cebolinha e Vinha, que vão ter de 5 a 6 meses para a recuperação. O Maracanã é completamente lotado, o time do Bolívar é um time muito fraco para padrões brasileiros, mas lá na Bolívia ele é líder do campeonato local. Eu repito, o Flamengo não poderia nem pensar em empate, é vencer, 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 muito menos em derrota, né? Só para lembrar, do outro lado da chave temos o Peñarol, que fez 4 a 0 no The Strongest. Então se o Flamengo passar pelo Bolívar, vai pegar certamente o Peñarol, né? O Tite acerta, deixou o Wesley no banco e entrou com o Varela no lugar dele. O Flamengo teve um grande problema nas laterais, principalmente na lateral direita. Graças a Deus, o Wesley está sendo vendido ao Atalanta, da Itália. Aos 2 minutos, o Flamengo quase abre o placar com o Pulgar. O time jogou bem, sufocou o time do Bolívar no começo. O Flamengo começou muito bem o jogo, empurrando o Bolívar para seu próprio campo. O Flamengo dominou o jogo e não conseguia marcar. É o mesmo problema de todo o jogo. O Flamengo toca, 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 mas não tem definições das jogadas. Aos 7 minutos, o Flamengo começou o jogo dominando, meio campo de jogo apenas, mas não conseguia marcar. O Bolívar não conseguia encostar na bola. Tínhamos 8 minutos de jogo. Era muita cera da parte do goleiro argentino. O goleiro fazendo muita cera. O time boliviano inteiro fazendo cera. Essa noite tivemos um árbitro FIFA, Vilmar Rondan, mas um árbitro muito ruim. No jogo dessa noite, o Flamengo defendia uma invencibilidade de 27 jogos sem perder no Maracanã pela Libertadores da América. Aí teve o lance do Arrascaeta, nação, em que o Gerson chutou para fora. Arrascaeta não estava impedido, tinha condições de gol. Tínhamos 12 minutos e é como eu vinha falando, né? Flamengo toca, 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 mas chega lá na frente tem jogadas sem definições. Aos 13 minutos o Flamengo teve uma chance, mas nada de gol. O Flamengo jogava no campo ofensivo desde o começo do jogo, mas o lado esquerdo não víamos funcionando como o Tite queria. Já tínhamos 15 minutos e já era a hora do árbitro ter mostrado o cartão para alguém do time do Bolívia, né? Era para o Flamengo ter aberto o placar já também. O Flamengo precisava de um bom placar para o jogo de volta. 18 minutos, o Flamengo demora, o jogo estava parado e o time do Bolívar quebrando o Flamengo nas faltas. Aos 18 minutos já tinha começado as falhas desse árbitro. Estavam atropelando os jogadores do Flamengo, o juiz nem cartão não deu. Aos 20 minutos o Bolívar chegou, mas vimos que o time do Bolívar era muito fraco. Se esse time fosse do Brasil, estaria na segunda divisão com certeza. O jogador boliviano deixou o braço na cara da Arrascaeta. O juiz nem cartão não apresentou. Um juiz fraco, um jogo grande. Tinha que ter dado no mínimo o cartão. O Flamengo jogou contra um time fraco, forte para os bolivianos. Era um time fraco com futebol sem criatividade. O Flamengo tocava, 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 mas sempre eram jogadas sem definições. Jogadores do Flamengo totalmente sendo atropelados em campo, né? E nada do seu Vilmar tirar o cartão do bolso. No último jogo, pela classificação da Libertadores, o Flamengo perdeu de 2 a 1 lá na Bolívia. Quase 30 minutos, o Flamengo estava sendo afobado. E essa afobação, o gol não saía. Mas com uma linda jogada de De La Cruz, tabelinha de Arrascaeta com Pedro, Luiz Araújo faz um lindo gol. Finalmente o Flamengo conseguiu abrir o placar no Maracanã. Uma partida de volta no Maracanã pela classificação da Libertadores deu 4 a 0 para o Flamengo. O Flamengo atropelou naquele jogo. Mas voltando ao jogo de hoje, nação, De La Cruz apanhou em campo. Faltas gravíssimas. Faltas em cima de faltas. Faltas para cartão. Mas não vimos o seu Vilmar dar cartão para ninguém. Alô, presidente!
se machucar. Cebolinha está machucado, Vinha está machucado, Bruno Henrique está machucado. O Bolívar tomou o gol e colocou o time pra frente, tentou sair pro jogo. Pro Flamengo isso foi até bom, né? Porque abria mais a defesa. A gente via a defesa da lateral direita com o Varela. É uma diferença enorme. O Bolívar quase empatou aos 42 numa cagada do goleiro Rossi. Socorro aí, nação! Esse Rossi não é goleiro pro Flamengo. Ele não tem confiança alguma pra torcida. Quando o Flamengo fez a contratação desse goleiro junto ao Boca Juniors, eu falei, é uma péssima contratação, né? O Flamengo errou. O Boca Juniors dispensou ele. Ele não atuava mais lá. Aos 45 minutos, o Bolívar quase empatou o jogo de novo. O Bolívar saiu pro jogo e teve 2 chances em menos de 4 minutos no segundo tempo. É uma vergonha você ter que falar de árbitro, né? Primeiro tempo foi se findando. O time do Flamengo apanhou o primeiro tempo inteiro, principalmente De La Cruz. Teve lance para cartão amarelo, teve lance para cartão vermelho. Não foi uma nem duas, foram várias vezes no primeiro tempo. E não vimos o árbitro Vilmar Rondan tirar um cartão sequer do bolso. O Flamengo não só joga contra o Bolívar, mas joga também contra o árbitro. O Flamengo jogou bem, mas errou muito nas finalizações. Nas finalizações deixou muito a desejar. Primeiro tempo inteiro o time do Bolívar só bateu. De La Cruz, literalmente o motorzinho do time. É aquele jogador que busca a bola, arma a jogada, desarma a jogada, faz finalizações, enfim. Está aí uma grande contratação no Flamengo neste ano. Diria até que ele é melhor que o Arrascaeta, mas cada um tem suas características. O Flamengo jogou muito pouco no primeiro tempo. Bolívar é um time muito fraco. Nesse primeiro tempo, o jogo do Flamengo teve muito prejuízo. A contusão do Pedro é um deles, né? Segundo tempo, o Flamengo foi todo para ataque. Um jogo totalmente dominado no campo adversário. A Arrascaeta jogando muita bola. O problema do Flamengo é que eles tocam a bola, chega lá no gol e não sabe o que fazer. Acaba em nada as jogadas. O Flamengo precisava fazer um bom placar para poder respirar na altitude semana que vem. O Bolívar colocou o time inteiro na metade ofensiva no segundo tempo. O Flamengo não conseguia mais mobilidade para jogar nos espaços. Segundo tempo, o Gabigol perde mais chances. Aos 11 minutos do segundo tempo, o Flamengo estava no campo de ataque todo lá e o Bolívar com os 11 no campo de defesa. Esse árbitro do jogo de hoje é uma vergonha. De La Cruz apanhou aí o jogo todo e ganha amarelo porque um árbitro muito ruim. De La Cruz apanha, De La Cruz sofre faltas e ainda ganha amarelo. Conmebol abusou do Flamengo colocando esse árbitro para apitar o jogo. Ele deixou o jogo solto no primeiro tempo inteiro. E no segundo tá dando amarelo para os melhores do Flamengo. Aos 17 minutos, o jogo continuava um jogo desinteressado pro Flamengo. O Flamengo não conseguia sair pro jogo. Quando saía, sofria falta. Dava para ver que o árbitro estava apitando para o Bolívar contra o Flamengo. O Bolívar estava tentando segurar o jogo de toda maneira, fazendo cera, fazendo falta. O juiz estava do lado deles mesmo. 22 minutos. Os problemas do Flamengo eram os mesmos de todo o jogo. Queriam entrar com o time todo na água e mais a bola no gol. Você não vê um chute sequer ao gol. Aí o Tite anuncia que ia colocar Carlinhos. Aí eu pensei, né? Pode dar certo, já que o Pulgar tá com amarelo, o De La Cruz também tá com amarelo. Deu expectativas para a torcida rubro-negra. Tivemos uma péssima arbitragem no jogo de hoje. Se o Flamengo não buscasse o gol, chutasse de longe pelo menos e parasse com o toquinho, o time inteiro do Flamengo buscava só o Gabigol. E o Gabigol lá na área desperdiçando chances, mais chances, uma em cima da outra. 1-0, o Flamengo não se classifica. São palavras fortes, nação, mas com 1-0, o Flamengo não classifica lá na altitude. Juiz sem vergonha na cara. Senhor Vilmar, aqui comigo, ó. Qual é o seu plano para tirar o Flamengo da Libertadores? Querer tirar a força? Quanto que o senhor ganhou para querer tirar o Flamengo à força? Para amarelar os principais jogadores do Flamengo? Por nada. De La Cruz é quebrado, é pisoteado no campo e tudo. Ganha amarelo. Pulgar por uma falta boba ganha amarelo. Quanto que o Flamengo deve para a Conmebol para querer tirar o Flamengo à força assim das oitavas de final? Quanto? Como é que é isso? Não, nação. Qual que é o plano do juiz sem vergonha na
valendo vaga das quartas de final. Curiosamente, nação, todos os jogos que esse juiz apitou no jogo contra o Bolívar ganhou todos os jogos que foram apitados por esse juiz. Ganhou jogos de 3, 4-0, ganhou jogos de 1-0 com pênalti que não houve. Então isso mostra, né, um pouco do histórico desse juiz sem vergonha na cara, nação. O Gabigol esperava a bola dentro da pequena área. O Flamengo demorou muito para chutar, muito para definir as jogadas. Aí vem a cera do goleiro de novo. Aos 30 minutos, a primeira chance clara do Flamengo com o Carlinhos. O Carlinhos estava até bem no jogo. O Tite acertou, mas é muita cera. O Bolívar vinha comemorando a classificação, porque 1-0 na altitude não é nada. Olha, nação, o Flamengo jogou bem, mas não tem definições. E eu comentei aos 30 minutos. Se ficar 1-0, o Flamengo pode dizer adeus à Libertadores, né? Porque tem um juiz sem vergonha na cara e porque na altitude o Flamengo não ganha. São 3.600 metros. Tínhamos 36 minutos. O Flamengo não chutava gol. Acabava todas as jogadas ali antes do gol. Você não vê uma jogada trabalhada. Você não vê um chute ao gol. Uma jogada definida. O juiz é tão ruim. Não deu acréscimos em lugar nenhum. O jogo estava parado a todo momento por faltas bobas. Do tempo do ataque, o Fabrício Bruno recua a bola para o Ross. Do campo de ataque para o goleiro do Flamengo. O Flamengo não estava querendo vencer o jogo. Aí começa toda aquela merda de novo. Eu não quero ser mal educada, nação, mas não dá. Realmente não dá. Mas o Bolívar põe bola na trave. Por pouco não saiu o empate pela terceira, quarta vez no jogo. Aí o Tite coloca o Wesley. Aí eu pensei, agora só Deus na causa, né? Com o Wesley você precisa mais do que sorte para fazer segundo gol. Não sei como que o Landim e o Marcos Braz conseguiram vender ele. O time que pega ele, nossa, o Bolívar não tem cartão, nação. Pode quebrar jogadores do Flamengo no chute à vontade. Pode fazer faltas, pode pisotear o De La Cruz, pode fazer tudo o que quiser. Tínhamos mais de 65 mil pessoas no Maracanã. Até que aos 44 minutos, finalmente Léo Pereira faz 2-0. Ufa, haja coração, né, nação? No segundo tempo, o Flamengo segue a parte física. Sente muito. Há vários vídeos vêm falando isso. O Flamengo não tem preparo físico. Gabigol sente o mesmo problema de Pedro. O goleiro Rossi é um show à parte. Ele pega a bola, que é para ser tiro de meta, e joga para a lateral do Bolívar. Ele não consegue cobrar um tiro de meta. Esse é o goleiro que o Flamengo tem. Vai ser muito difícil o jogo de quinta-feira. O Flamengo tem vários desfalques. Outra coisa que eu venho falando nos meus vídeos há tempos. O departamento médico do Flamengo não trabalha. Eles são ultrapassados. É um bando de gente que está encostado no Flamengo, ganhando dinheiro apenas. Metade do time do departamento médico, porque não tem preparo físico. Vai ser muito difícil na altitude. Carlinhos entrou e não fez nada. O Wesley nem se fala, né? Porque o Wesley é só cagada. O Flamengo vence, mas esse 2-0 é muito fraco para uma altitude de 3.600 metros. Só para lembrar, nação, domingo tem Flamengo e Botafogo valendo a classificação, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Enfim, vai ser um jogo muito importante para o Flamengo. O Flamengo tá cheio de desfalques. Mas é isso, nação. Vou ficando por aqui até domingo. Abraço, nação rubro-negra.